Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui ao canal a mais um vídeo. Pessoal, faz um tempo que eu estou devendo aqui para vocês o vídeo de Gramado, né? Dando algumas dicas, falando a respeito de preços. E aqui eu vou falar tudo para vocês, tá? Qual foi a nossa média de gastos com alimentação, hospedagem, passeios, enfim, restaurantes que a gente gostou, o que a gente recomenda, o que é imperdível, enfim, eu vou falar tudo aqui nesse vídeo para vocês. Então, é só ficar por aqui, tá? Bom, pessoal, para começar, o que eu pensava antes de ir a Gramado? Quando a gente foi casar aqui, as pessoas ficavam falando, vamos lá, passar a lua de mel, tal, né? Só que eu sabia que era uma viagem que não era barata e a gente já estava com essa casa aqui e a gente precisava fazer algumas reformas, então a gente adiou esse desejo, né? Mas eu confesso que tinha outros destinos em mente para ir primeiro. Então, que eram mais baratos, inclusive. Então, a gente foi reformando a casa, fomos viajando para outros lugares, né? Enquanto isso. E eu tenho uma cunhada que ela já foi para Gramado. E, gente, assim, ela falava muito desse destino e ela foi a principal incentivadora da gente ter conhecido esse lugar maravilhoso. Então, Vanessa, muito obrigada pela indicação. A gente amou essa viagem e hoje é uma viagem que eu recomendo a todos. Então, se você está pensando em ir, pode colocar aí como próximo destino que vocês não vão se arrepender, viu? Esse vídeo é pra terminar de convencer vocês aí. Então, Vanessa, muito obrigada pela indicação. E eu pensava assim, como eu tinha ido muitas vezes a Campos do Jordão, eu imaginava que Gramado era assim como uma cidade do interior do estado de São Paulo. Mas, gente, não é nada disso. Gramado tem muita coisa pra fazer. Gramado tem tanta coisa pra fazer que todas as pessoas que eu conheço que foram uma vez, logo em seguida, ou pouco tempo depois, elas retornaram pra lá novamente, porque elas saem de lá com a sensação de que não viram tudo. Então, assim, é realmente um lugar fantástico para todas as idades, todas as pessoas, enfim. E agora vamos direto ao assunto. Pessoal, nós compramos a passagem para ir a Gramado com 6 meses de antecedência e pagamos R$ 250 por pessoa ida e volta, já com as taxas inclusas. Então, maravilhoso. Ruim foi esperar, porque teve um detalhinho, a gente teve que adiar essa viagem por cerca de 5 vezes. Sim, pessoal, porque quando chegou a data 6 meses depois, que era a data da ida a Gramado, o que aconteceu? Estourou a Covid-19, né? Então, a gente ficou assim, sem chão. Eu comecei a perder as esperanças, gente, sinceramente. Eu pensei que essa viagem não era pra gente, que não era pra ir. Enfim, pensei até em desistir. Mas o meu esposo, ele foi bem, assim, perseverante. Ele falou, não, agora a gente vai e tal. Enfim, graças a ele a gente foi mesmo, que ele teve paciência e não desistiu. Enfim, mas valeu a pena, o preço foi super bom. Então, a gente conseguiu pela Latam. A gente saiu de Congonhas, tá? E fomos até Porto Alegre. Bom, pessoal, com relação ao transporte, chegando em Porto Alegre, a gente alugou um carro pela empresa Localiza. Não me lembro certinho quanto foi a diária, foi quase R$ 100 e foi um carro simples, tá? Podem colocar aí em torno de R$ 600 o gasto, 7 dias, fora a gasolina. 600 não, pode colocar uns R$ 900 aí, quase R$ 1.000 de combustível. Porque, como eu falei pra vocês, quando chegou a data da nossa viagem, já tinha estourado a Covid, a viagem foi adiada 5 vezes, e quando nós estávamos lá, teve um dia que a coisa começou a ficar feia e a gasolina começou a subir. Então, tava R$ 7 o litro, um dia que a gente tava lá e precisou abastecer. Isso em Canela. Então, a gente gastou aí, sem brincadeira, uns R$ 1.000 aí, só com o aluguel do carro e combustível. E o trajeto de Poa até Gramado, que é uma cidade do interior, dura em torno de 1 hora e 40 minutos. Lembrando que nós escolhemos fazer a rota romântica, porque tem 2 caminhos, se vocês derem um Google aí, vocês vão ver. E como o nosso voo foi bem cedo, nós chegamos lá de dia, então ainda dava tempo de pegar o dia bem lindo, assim. E tem várias árvores, sabe? É fantástico, eu super recomendo. Ainda mais se você estiver em casal, vai ser legal. Bom, quanto à hospedagem, a gente ficou num hotel quase que de frente com a atração Jardim do Amor. A gente não vai recomendar esse hotel por alguns problemas que a gente teve lá. E
Tem outros hotéis na proximidade que tem bom custo-benefício, tá? Tanto quanto, e oferecem serviços melhores. Mas a hospedagem para 7 dias, nessa localidade, que é próxima ao centro, gastamos cerca de R$ 1.800. E quanto à alimentação, o que acontece? A gente ficou ali oscilando, né, nossos passeios entre Gramado e Canela. Gente, o que acontece? Gramado e Canela não tem um tempo muito estável. Então, uma hora tá sol, calor pra caramba, e outra hora já começa a chover, o tempo fecha, fica tudo nublado. Então, não fica legal pra tirar foto, né, em localidades abertas, enfim. Então, o que a gente fazia? A gente fez um roteiro, né? Eu já tinha todos os lugares, restaurantes pré-definidos que a gente iria conhecer. Porém, a nossa logística ficou assim, bagunçada, porque começava a chover, a gente tinha que correr para os museus, fábrica de chocolate, uma coisa, restaurante, ou visitar os museus, né? Que tem várias atrações, né? Em lugares fechados. E na hora que abria um sol bonito, assim, a gente ia fazer Lago Negro, Cascata do Caracol, Jardim do Amor, etc. Então foi assim a questão logística, né, dos passeios com relação ao tempo, né? Então, quando vocês forem para lá, não estranhem, por mais que você tenha um roteiro pré-definido, não fique preocupado se vocês tiverem que ficar fazendo essas alterações, tá? Porque isso daí é a coisa mais normal que existe. Então, com relação à alimentação, a gente tinha os restaurantes, né, que queria ir, porém nem todos acabaram ficando próximos às atrações que a gente estava naquele momento. Então, tipo assim, vamos no restaurante X. Ele fica em tal localidade, perto do passeio tal. Mas aí, começava a chover, tinha que correr para a localidade Y. E lá no Y não tinha tal opção. Então, a gente teve que abortar alguns que a gente gostaria em prol do passeio. Acabei deixando várias opções para trás, né, por conta da logística, e a gente acabou gastando em torno de uns R$ 1.500 com relação à alimentação, tá? Total. Dentre esse valor, a gente comeu em lugares baratos, a gente comeu em bons restaurantes, eu vou falar e vou indicar alguns aqui para vocês. Quanto à alimentação, deu uns R$ 1.500. E tem a dica também que a gente usou lá, que é do Prime Gourmet. Eu vou deixar certinho aqui qual que é, vou deixar aqui embaixo qual que funcionou pra gente lá em Gramado, tá? Porque cada lugar tem um. E aí vocês vão saber. Então, o que a gente fez? Como não tinha como ir nos restaurantes que a gente queria, a gente fez um negócio bem legal. A gente falou assim, vamos um dia no restaurante de massa, né, restaurante italiano, outro dia vamos comer o churrasco gaúcho, outro dia vamos numa hamburgueria, outro dia vamos comer um fondue. Cada dia a gente fez de um tema, né? E aí ficou bem bacana. Agora eu vou falar para vocês os preços dos passeios. Existe um combo lá, onde está incluso alguns, tá? Sai por R$ 389 por pessoa. Que está o Museu de Cera. Se eu não me engano, o Hollywood Dreams Car, Harley Motor Show e sendo de mais algum. Mas eu vou deixar certinho aqui embaixo, que eu tenho o flyer guardado. Vale super a pena porque você paga um valor único e mata todos esses, acho que cada só. Então vale super a pena. Como a gente foi em baixa temporada, então não foi esse valor. Esse daqui é o valor cheio, mas a gente teve um desconto lá, nem lembro por quê. Então a gente pagou um pouco menos que esse valor aqui. Tem o passeio também do Snowland. Nós pagamos R$ 169 por pessoa, porque fomos em baixa temporada. E agora vocês vão consultar e dar um Google, ver o valor que está para alta temporada, porque deve ter aumentado, tá? Fomos ao Ice Bar. O Ice Bar, ele fica entre Canela e Gramado e é super bacana. Você tem direito a 2 drinks e funciona das 7 da noite até as 23 horas. Nós pagamos R$ 55 por pessoa. Então, como vocês vão ficar a uma temperatura de menos 20 graus mais ou menos, por isso que tem esse limite de 20 minutos o passeio, né? Mas assim, é tão frio lá dentro que vocês vão ter a sensação de que estavam lá
mais tempo. Então dá pra fazer umas fotos legais, enfim, é uma experiência interessante para quem nunca foi. E lá que na alta temporada, adulto paga 68 e crianças e idosos 39. O Lago Negro é um clássico passeio que você não pode ir a Gramado e deixar de fazer ele. Ele é de graça e ele é bom para um dia tranquilo, dá para fazer caminhada, fazer boas fotos, andar de pedalinho, enfim, é um passeio light, bem bacana. Tem o passeio também do Cascata do Caracol, inclusive ele vai reabrir agora no dia 17 de dezembro e vai ter um novo valor de entrada, vai ser de R$ 75 por pessoa. É um clássico também que vocês não podem deixar de fazer. A gente foi e se apaixonou, mas vão num dia de sol, porque senão depois pega neblina, não dá pra ver nada. Sky Glass estava R$ 160 por pessoa. Deve ter subido um pouquinho, mas vale super a pena, a visão é demais. Mesmo esquema do Cascata. Evitem pegar dia de chuva, senão ele fecha e fica neblina lá, não dá pra ver nada. Beleza? Então, basicamente, esses passeios aí que nós fizemos. Restaurantes que nós recomendamos. Comida italiana, nós comemos lá na Rua Coberta, num restaurante chamado Cantina Pastaciuta. Não sei se é assim a maneira correta da pronúncia, mas muito bom, ó, show. Vem numa panela enorme, assim, é tipo um risoto com frutos do mar. Não sei o nome exato do prato, só sei que tava maravilhoso, recomendo. Quando nós chegamos lá, procuramos um restaurante super famoso, só que o garçom foi tão ríspido na hora de receber a gente que a gente desistiu. Então a gente foi parar num lugar excelente, que eu recomendo, é uma casa de fondue. Também não sei se a pronúncia vai estar certa, La Place d'Or. Vou colocar por escrito aqui. Maravilhoso, qualidade de carnes, ó, excelente, super recomendo. A Floribal, que é a fábrica de chocolates, simplesmente vocês têm que passar lá, é um clássico. Também no Hard Rock Café para comer aquela costelinha, vem porções, os drinks também. Fechamos com chave de ouro, indo nesse lugar, de dia, super legal. E fomos também no Augusta Burger, que é uma hamburgueria anexa ao Alpen Park. Só que como estava chovendo, esse dia aqui foi na volta do passeio da Vinícola Jolimon. Então estava chovendo, o parque estava fechado, porém essa hamburgueria aí estava aberta. Então deu tudo certo, a visão é top. Bom que vocês têm que ir e comer no restaurante Carne e Osso. Qualidade impecável, muito bem servido, a apresentação dos pratos, drinks e tal, tem um excelente custo-benefício. Então, só vão nesse lugar que é top. Tem se eu não me engano, ele é um antigo Borbulhas, se eu não estiver enganada. Fomos também no Gal Cozinha Ítalo Gaúcha. Esse restaurante, ele fica na Rua Coberta. Também tem um bom custo-benefício, tomamos um vinho, sucesso total. Tinha visto esse programa aí, que você compra um prato e ganha outro, lá no blog do Gramado, né? Só que o garçom desse restaurante aqui, ele também comentou sobre isso com a gente, né? E assim, dá pra economizar uma graninha. Dá pra economizar, pode acatar aí esse conselho que dá tudo certo. Enfim, pessoal, basicamente, nosso gasto foi esse para 7 dias. É uma viagem que eu super recomendo, todo mundo que me pergunta, nós gostamos demais. Se a gente voltaria, com certeza, e olha que é muito difícil a gente querer voltar no mesmo destino, para um diferente. Só que esse, com certeza, eu voltaria. Eu também, assim como as outras pessoas que eu conversei, saí de lá com a sensação de que não tinha conhecido tudo, de que não tinha comido em todos os restaurantes que a gente gostaria. Não dá tempo. São 2 cidadezinhas pequenininhas, só que tudo que eles têm a oferecer é com muita qualidade. Então, eu tenho certeza que se você for lá, né, ainda mais quanto menos dias você pegar, você vai sair de lá com essa sensação cada vez maior de que não conseguiu aproveitar tudo. Se você tiver a oportunidade, vá e se programe o quanto antes, porque com antecedência você consegue preços legais. Enfim, espero ter ajudado vocês. Essas informações eu fui salvando, né, ao longo da minha viagem. E é isso, pessoal. Quem quiser ver um resumo do vídeo, também vou deixar aqui embaixo o link dessa viagem para vocês, tá bom?